Eu andei observando ultimamente que os pregadores famosos, esses de ministério, esses que estão no YouTube, na televisão, eles andam dizendo assim: olha, nós precisamos voltar ao Evangelho, os primórdios dos tempos, nós precisamos voltar. Muito bem, essa semana eu estava dentro do meu carro, procurando uma estação de rádio para me poder ouvir, e aí eu parei numa estação onde tinha um programa evangélico de uma denominação aqui onde eu moro, em Fortaleza, e um grande ministério. E esse homem, presidente do ministério, dono do ministério, estava dizendo: olha, nós precisamos voltar para o Evangelho. A questão é o seguinte: eles não falam abertamente que não estava pregando o Evangelho, mas quando eles falam dessa forma, eles estão admitindo que o Evangelho que eles estavam pregando não era o verdadeiro. Essa é a verdade. Eles não têm coragem de falar abertamente: olha, nós pregamos tudo errado. E aí esse famoso homem aqui onde eu moro, tem várias igrejas, tem uma sede muito grande aqui, estava no programa de rádio dele, falou: olha, dia de sexta-feira não vamos ter mais culto, eu quero que vocês sintonizem e assistam a verdadeira pregação do Evangelho. Aí eu até fiquei meio contente, né? Falei: tô achando legal isso, né? Quem sabe ele vai mudar muitas coisas. Que nós precisamos, porque a igreja está assim, está assado, não sei o quê. E aí eu continuei ouvindo ele. Aí só que logo as minhas expectativas foram por água abaixo. E aí ele começou dizendo assim, né? Olha, nós devemos ter o exemplo dos judeus nas sinagogas deles, como que eles fazem os cultos lá. Falei: meu Deus, não. Jesus teve tanto problema com os judeus, esse homem quer trazer o sistema de culto para a igreja dele. Aí depois ele falou: olha, o santuário de Deus, que era a igreja dele, né? Falei: não tem jeito não, essa turma não tem jeito mesmo. E o que é voltar para o Evangelho? Voltar para o Evangelho é isso aqui, ó, a palavra. E eu quero ir num texto aqui, bem interessante, um texto. Eu gostaria que, se eles quisessem voltar para o verdadeiro Evangelho, já começaria por esse texto aqui, né? Se encontra no livro de Mateus, capítulo 23, e nós vamos ler alguns textos. Aí você pode, quando eu começar a falar, você não tem nada a ver, mas isso aqui é Jesus que mandou. Como não tem nada a ver? Às vezes eu falo alguma coisa dos textos, eles dão de ombro. Não, isso não tem nada a ver, você está... Mas estou dentro da palavra. Então vamos começar aqui. Primeiramente, Jesus começou a falar para as multidões. E naquela época tinha os religiosos, igual tem hoje. Começar no versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Quer dizer, os religiosos, os pregadores. Se fosse para hoje, eram os pastores, bispo, apóstolo, né? Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Eles pregam muito bonito, né? Estava até pensando esses dias, vou até fazer um vídeo sobre as pregações deles, de tanto pastores conservadores, tradicionais, como agora os pentecostais. Eles, às vezes eu escuto alguma pregação daqueles tradicionais, batista, presbiteriano. Você vê eles pregando assim, parece uma coisa mecânica, sem convicção as palavras, né? Sem convicção, uma coisa estudada, decorada, um papel, não está dentro do coração deles, aquelas pregações deles. Então você não tem muita credibilidade, né? Procura achar alguma coisa, a convicção da pregação, mas não consigo achar. Continuando, olha aqui que Jesus falou que esses religiosos gostam, né? Inclusive esse um que eu vi aqui: olha o meu ministério que Deus abençoou, nós gastamos não sei quantos milhões nisso e aquilo, multidões está vindo. Aqui, ó, eles entram nesse texto. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Naquela época era a vestimenta que era o visual. Hoje são as igrejas, as catedrais, os monumentos, ternos bem cortados, né? E ama os primeiros lugares, nas 6 primeiras cadeiras nas sinagogas. Primeira coisa, eu acho que eles deveriam fazer no templo, tirar aquelas cadeiras lá da frente. Tira aquelas cadeiras, para que aquelas cadeiras? Aqui, ó, Jesus está falando contra isso, né?
e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Eu já fiz um vídeo sobre isso aí. Hoje fala, pastor, pastor, bispo, apóstolo, por aí vai, os títulos. E aqui Jesus estava dizendo, olha, não quero que fique chamando cada um de vocês por título. No 8, vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, que significa mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Quer dizer, falou, vocês colocam título, vocês estão fazendo divisão, vocês são irmãos, né? E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então eles colocam título de pastor. Quem que é o nosso sumo pastor? É Jesus Cristo. O ministério de pastorear é uma coisa, agora por título de pastor numa pessoa é outra coisa. Eu bato palma para a congregação, embora eles também não vai para a palavra, eles esperam a palavra descer do céu. Mas nesse quesito aqui, eu tiro o chapéu para eles. Falo, aqui não tem pastor, aqui não tem isso, não tem aquilo. Nós chamamos os irmãos de cooperador. Irmão fulano de tal é o cooperador que coopera, né? E deveria ser assim nos templos, nas igrejas. Por que não é? Pastor, fica chamando pastor. O corpo, né? Eles fazem aquela distinção lá dentro das igrejas, né? O corpo ministerial. Fala de boca cheia. Aqui está dizendo, o maior dentre vós será vosso servo. Não fica pondo o título. Esse texto aqui, resumindo, está dizendo, não fica pondo o título porque vocês vão fazer distinção de pessoas. Quem quiser ser o maior, seja o menor, vai servir. Até contei uma história uma vez, em alguns vídeos meus. Fiquei chamando um pastor, né? Chamando pelo nome, fulano de tal, fulano de tal. Ele nem ligava. Aí quando eu falei, pastor... Entenderam? Entenderam como que é? Então, eu gostaria que eles começassem lá dentro dos templos. Olha, gente, a partir de hoje, esse lugar aqui não é santuário de Deus. Santuário é você e eu, o seu coração. Isso aqui é só o local. Como nós já temos muita gente, milhares de pessoas, isso aqui é o local. Isso aqui não é santuário, viu? Santuário é você. Aqui, esse prédio aqui, não é a casa de Deus, viu? A casa de Deus é você. Devia falar a verdade. Olha, eu não vou ser mais chamado de pastor, tá? Chama pelo meu nome. Eu tenho um ministério de pastorear através da palavra, mas me chame, por favor, pelo meu nome. Pegasse esse texto aqui e explicasse. Chame eu de fulano de tal, irmão fulano de tal. Porque a Bíblia está proibindo por título. E tem outros textos lá na frente que eu não vou falar agora para não ficar comprido. Ó, essas cadeiras aqui em frente aqui também, aqui em cima, nós vamos tirar também, porque a Bíblia fala que os hipócritas, os fariseus gostam de ficar lá na frente sentado, no ministério, né? Então, meus amigos, meus irmãos, só que eu não tenho esperança com essa turma aí, não, porque a visão deles está tapada. Eles não vão abrir mão disso. O ministério dele custou milhões. Você acha que ele vai abrir mão daquilo? Eles? De forma alguma. Fica aqui a reflexão para cada um de nós.